14 E 2 correntes de ouro puro, obra de fieiras farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. 15 Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. 16 Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. 17 Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. 18 A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. 19 A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. 20 A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe, elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. 21 As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 Segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. 22 Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. 23 Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. 24 Então, meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. 25 As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. 26 Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior junto à estola sacerdotal. 27 Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 28 E ligarão o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. 29 Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. 30 Também porás no peitoral do juízo Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. 31 Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. 32 No meio dela, haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. 33 Em toda a orla da sobrepeliz, farás romãs de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. 34 Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. 35 Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. 36 Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. 37 Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. 38 E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. 39 Tecerás, quadriculadas, a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. 40 Para os filhos de Arão farás túnicas, e cintos, e tiaras, falos-ás para glória e ornamento. 41 E com isso, vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem com os sacerdotes. 42 Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, e não da cintura às coxas. 43 E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele, para sua posteridade depois dele. Êxodo 29, 1 Isto é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho, e 2 carneiros sem defeito, 2 e pães
asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigos farás. 3. E os porás num cesto, e nos cestos trarás também o novilho e os 2 carneiros. 4. Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. 5. Depois, tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 6. Pôr-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra, a coroa sagrada. 7. Então, tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. 8. Farás, depois, que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas. 9. E os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. 10. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 11. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 12. Depois, tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles e queimá-los-á sobre o altar. 14. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. 15. Depois, tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 16. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. 17. Partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-á sobre os pedaços e sobre a cabeça. 18. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. 19. Depois, tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 20. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. 21. Tomarás, então, do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. 22. Depois, tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. 23. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. 24. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos e, movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. 25. Depois, as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. 26. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e, movendo de um lado para outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. 27. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. 28. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida, da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 30. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 31. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. 33. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, o estranho não comerá delas, porque são santas. 34.
Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. 35. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme tudo o que te é ordenado, por 7 dias, os consagrarás. 36. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. 37. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo o que o tocar será santo. 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro, ao pôr do sol. 40. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e, para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. 41. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. 43. Ali, virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. 44. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo 31. Farás também um altar para queimares nele um incenso, de madeira de acácia o farás. 2. Terá um côvado de comprimento, e um de largura, será quadrado, e 2 de altura, os chifres formarão uma só peça com ele. 3. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. 4. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás, nelas se meterão os varais para se levar o altar. 5. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. 6. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. 7. Arão queimará sobre ele um incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. 8. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. 9. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele. 10. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. 11. Disse mais o Senhor a Moisés. 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. 14. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos,